mas é muito difícil. É muito complicado. É muito. Jesus, a imagem de Jesus, nós encontramos vários modelos de imagem, vários tons, várias épocas, né, várias características, né? Aquele Jesus com o coração, Jesus negro, né? O Jesus que todos nós conhecemos, as fotos mais conhecidas. Então, ele é caracterizado de várias maneiras, né? Dependendo da região, dependendo da época, ele foi caracterizado de várias maneiras. Qual foi o contexto histórico em que Jesus está inserido? Então nós temos ali a Palestina, né? Onde Jesus nasceu. Está um pouquinho claro aqui, mas eu vou ler para vocês. A parte de baixo é a Judéia, todo mundo já ouviu falar na Judéia, a Samaria, Galiléia, então são nomes conhecidos, né? Onde Jesus andou. Na figura do lado direito, vocês veem que Jesus perambulou por toda a Palestina, fazendo milagres, né? Fazendo trabalhos, ensinamentos em toda a Palestina. Quando nós imaginamos que ele fez tudo isso a pé, nos parece alguma coisa muito difícil, né? Mas a Palestina é muito pequena. Para vocês terem uma ideia, de onde Jesus nasceu em Belém até Nazaré são mais ou menos 130 quilômetros a pé. Então é como daqui em Taubaté, né? É difícil, mas não é tanto. Já pensou se ele tivesse nascido no Brasil, nasceu em Belém, tem que vir para o Rio Grande do Sul, ele não chegava, né? Ele ia ser crucificado antes de chegar. Então, até nisso Deus pensou, né? Tinha que ser um estado pequeno. Se você observar aqui o tamanho de Israel, ele é metade da área do estado do Rio de Janeiro. Então é uma área muito pequena e o povo brigão. Porque desde Jesus estão brigando até hoje. Até hoje eles estão brigando, né? Gaza está aqui, ó. A tal Gaza que hoje Israel invadiu, né? O Líbano está aqui em cima, então eles estão brigando até hoje. Tá certo? Não mudou muita coisa. Muito bem. Então foi aí que Jesus nasceu. A nível de história, o que a gente tinha? Tinha o Império Romano, que estava tomando conta do mundo, né? Tinha o César, né? Então, pouco antes de Jesus nascer, o César, ele precede Jesus, né? Então ele não teve contato com Jesus. Ele já tinha invadido, depois que ele invadiu o Egito, ele começou a ir para o Oriente Médio, né? Para a Palestina, para o Líbano, para aqueles países, né? Só que ele, um determinado dia, a mulher do César chegou, a Calpurnia, chegou para ele e falou: César, eu tive um sonho que te matavam hoje, estou com mau agouro, não vá ao Senado hoje. Ele falou assim: mas não, se tranquiliza, eu sou César. E não é que naquele dia, Brutus, né, que era o filho adotivo dele, né, acabou numa conjuração assassinando o César ali na entrada do Senado, né? Quem que assumiu? Depois de algumas guerras internas lá em Roma, né, Caio Júlio César Otaviano assumiu o Império Romano. E foi tudo preparado por Deus. Por quê? Porque até a morte do César, o mundo era complicado. Eram generais querendo crescer, invadir, tomar, né? Então era muito complicado. Não teria um espaço para Jesus vir no planeta Terra, né? Então, quando o Otaviano assumiu, começou uma tranquilidade, entre aspas, no mundo. Aqueles generais belicosos, mais perigosos, já não voltaram a reencarnar. Então Deus deu essa trégua. O mundo teve mais tranquilidade, se voltou mais para as artes, né? Ele se voltou para a família, apesar dele ter alguns problemas no casamento, né? Mas ele se voltou para a família, fortalecer a família, as artes, né? E ele viveu até 14 depois de Cristo, né? E recebeu o título de Augusto no Senado romano. Então é daí que vem o nome Augusto, né? Alguém que fez muito bem para o mundo. Só que quem é que Israel esperava? Esperava o Messias. Até hoje eles estão esperando o Messias. Não é? Eles não aceitam Jesus. E quem é que... Por que Jesus não pode ser o Messias para Israel? Porque eles tinham algumas prerrogativas para o Messias. Então, o Messias, ele tinha que ser da tribo de Judá. Jesus era nazareno, né? Tinha que ser descendente do rei Davi e de Salomão. Não podia ter nenhuma ligação com o rei Jeconias, né? Então, era impossível que os judeus aceitassem Jesus
nazareno, filho de um carpinteiro, né, como o Messias. Né? Eles, depois de muitos anos de profecias, depois de muitos anos de escravidão, eles foram escravizados no Egito, Babilônia, foram invadidos por vários povos, né? Então o que eles esperavam? Eles esperavam o Messias que entrasse num cavalo branco, num alazão, com armadura, com exército, que fosse libertá-los. Tá certo? Que fosse libertado. Isso não aconteceu, né? Então Jesus jamais seria o Messias para ele. Como é que estava composta a sociedade? A gente tinha os fariseus, né? A gente sempre ouve esse nome, né? Fariseus, saduceus, escribas, né? Então quem eram os fariseus? Eram aqueles que viviam em conformidade com o Torá, aqueles religiosos, né? Fervorosos, que estudavam profundamente a lei mosaica, né? Fariseu significa separar, ou seja, eles não se misturavam com o que eles chamavam de impuros, né? Eles eram uma casta da religião. Tinha os escribas, aqueles que sabiam escrever, porque vocês imaginam na época de Jesus quem é que sabia escrever? Ler. Eram muito poucos. Então tinha os escribas, né? Que interpretavam, que ensinavam, eram os doutores da lei, eram como se fossem os juízes, né? Você tinha os saduceus. O que eram os saduceus? Os saduceus eram como os fariseus, só que era uma casta mais ligada ao quê? Com a parte política da época. Então eles eram muito ligados com o quê? Com aquela parte política daquela época, né? Eles rejeitavam a tradição oral, a passagem das escrituras oralmente, como faziam os fariseus. Era ali. Eram muito mais chiitas, muito mais severos, né? E também tinha o quê? Os zelotes. A gente ouve falar de Simão, tem um apóstolo que é Simão o Zelote, né? Quem são os zelotes? Era um grupo do quê? De fariseus mais extremistas que queria a liberdade da Palestina. Olha que gozada, né? Então em 2024 a gente ouve ainda o quê? Palestinos. Só que agora eles são islamistas, né? Mas não mudou absolutamente nada, né? Muito bem, então era nesse contexto que Jesus foi introduzido, né? Aí tinha, antes de Jesus, isso também é bom explicar, porque antes de Jesus você tinha Herodes I, rei dos judeus. Todo mundo confunde, porque quando se fala da história de Jesus também tem Herodes. Só que Herodes I era o pai, o grande. Ele precedeu Herodes Antipas, é o filho da época de Jesus, né? Então, ele era odiado pelos judeus. Por que ele era odiado? Porque ele não era judeu. Ele não era judeu. Ele foi colocado no cargo, ele foi alçado a esse posto com a ajuda do quê? Dos romanos. Então ele não era judeu, né? Ele era tão ambicioso que ele mandou matar a mulher, a esposa, Mariana, e os filhos. Para quê? Porque ele tinha medo que eles usurpassem o seu poder. Gente, mandou matar os filhos. Ele mandou matar a mulher primeiro, e não contente com isso, ele falou: os filhos vão querer se vingar. Ele mandou matar os filhos também. É óbvio que ele casou novamente, teve outros filhos, né? E existia uma profecia do Messias, da volta. Ele ficou apavorado. E na época que Jesus nasceu, em Belém, a 15 quilômetros de Jerusalém, ele ficou tão apavorado que ele mandou que se fizesse a matança dos inocentes. Foi justamente quando Jesus nasceu, né? Então, ele morreu no ano 4 depois de Cristo. Então Cristo tinha 4 anos de idade, né? E Jesus, como eu disse, nasceu em Belém, ali próximo dele, a 15 quilômetros. Quando Jesus nasceu, José e Maria souberam desse desejo do Herodes de matar todas as crianças para que se eliminasse o risco de tomarem o seu poder. Então Jesus imigrou com o pai, com José e Maria, para o Egito, o Cairo. Só para vocês terem uma ideia, a distância
de Belém até o Cairo são 716 quilômetros a pé no deserto. Então eles foram, viveram lá no Cairo, provavelmente, durante 4 anos, até que morresse Herodes. Por que eles foram para o Egito? Primeiro, porque o Egito já era uma colônia romana, então ninguém ia perceber eles andando para lá e para cá, era uma colônia romana. E o Herodes não tinha poder sobre o Egito. Então foi por isso que eles foram para lá. Então eles ficaram durante 4 anos lá. Existem muitos registros de Jesus e a família no Egito, né? Tem uma igreja de São Sérgio e São Baco, né? Que é considerado um dos locais onde Maria e José moraram no Egito. Tá certo? Então, quando Herodes morreu no ano 4, Jesus, o pai, José e a mãe Maria retornaram para Nazaré, para a Palestina. Certo? Muito bem. Nesse contexto, nós temos Jesus lá em Nazaré. Nós temos Isabel, que é prima de Maria, e Zacarias, que já era idoso, era o marido de Isabel. Então Isabel, como todos aqueles da antiguidade, queriam ter um filho homem. Queriam ter um filho para dar continuidade. Mas Isabel não engravidava, porque Zacarias já era de idade. Né? Então a Isabel disse para Maria, morava um pouco distante, o dia que eu engravidar, né, o dia que nasceu meu filho, eu faço uma fogueira e você vai ver lá da sua casa que nasceu meu filho. E quem era o filho? João, o Batista. E por que a gente fala fogueira de São João? Por causa da fogueira que Isabel fez para avisar Maria que João tinha nascido no dia 24 de junho. Tá? Muito bem. Então João, desde pequeno, era primo de Jesus. Jesus era mais novo. Ele já tinha problemas, né, com mediunidade, né? Já via vultos, como todo médium, né, como teve Chico Xavier, que nós vimos no filme, né, como teve Divaldo Franco, né, como todos esses médiums também tiveram problemas na juventude, né, porque viam vultos, e ele gostava muito das profecias, né, de Isaías, via muito Isaías, preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Só que ele não entendia o que estava acontecendo. Então chegou um determinado momento da vida dele que ele foi para o deserto, ele foi meditar no deserto, ele foi tentar encontrar o caminho dele, o destino dele, né? E lá no deserto, né, ele conseguiu entender que ele que tinha que fazer essa preparação da chegada do Messias, que até então ele não sabia que era Jesus. Porque Jesus estava num local, ele estava em outro, estava no deserto, né? Estava ali, Nazaré fica em cima, lembra do mapa lá em cima? Belém está lá embaixo, ele está em Jericó, Belém lá embaixo, ele estava lá embaixo. Né? Muito bem. Numa certa manhã ele estava batizando pessoas lá no Rio Jordão, como a gente já viu em filmes, né? Aquela multidão nas margens do rio e ele fazendo batismo. Quando ele vê Jesus descendo a ladeira, descendo as margens e se caminhando até ele. E imediatamente, como um médium que ele era, ele viu Jesus. E pela vibração, pela energia que Jesus emanava, ele percebeu instantaneamente que aquilo era o Messias. Então ele disse para Jesus: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então ele não se sentia digno de batizar Jesus. E Jesus disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E o Messias já sabia que ia ser batizado no Rio Jordão. Tá certo? Então, foi isso que ele disse, né? Só que João ficou meio assim, né? Primo dele, ficou meio desconfiado. E assim que Jesus saiu, ele mandou alguns dos seus seguidores, porque João já tinha seguidores, andar com Jesus para ver como é que Jesus se comportava. E esses seguidores voltaram com a notícia dizendo que realmente ele era Messias. O que ele fazia, os milagres, já começaram, né? Ele falava, era totalmente diferente de todos. Então já perceberam. E eles voltaram alegres para contar para o João. Só que quando eles voltaram, João já tinha sido preso e já tinha sido decapitado por Herodes Antipas, a pedido da esposa. Né? Então é por isso que Jesus sempre falou, né? Elias já veio. E todo mundo fala assim,
Elias vai voltar, Elias vai voltar, Elias vai voltar. Elias já veio, né? E não o reconheceram. Então quem era Elias? Reencarnado, João o Batista, de batismo, tá certo? Muito bem. Então Jesus começou a falar, e era alguma coisa muito diferente. Ele falava, contaminava as pessoas, contagiava as pessoas ficavam maravilhadas com o que ele falava, porque era alguma coisa diferente de tudo aqueles religiosos daquela época falavam, né? do Torá, daquela muito rígido, né? Jesus falava de amor, Jesus falava de compaixão, de caridade, né? Então era muito diferente, né? Então ele era muito diferente, era uma voz, a voz era meiga, mas era forte, causava impacto, e todos aguardavam ele falar, todos queriam ouvir ele falar, certo? Ele falava assim, a semente que morrer, essa viverá. Nós, os espíritas, sabemos o que é isso, não é? Nosso corpo morre, mas continua vivo, o espírito continua vivo. A semente, aquela que teimar em viver, vai morrer, vai, porque nós não, o corpo vive. Não adianta a gente teimar em viver, não é? Muito bem. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem nossa Senhora, eu também não estou ganhando. Nem aumenta o celeiro, né? Ou seja, elas não fazem nada. E Deus não deixa as aves morrer de fome. Não é? Olhai os lírios do campo, né? Como eles crescem. Eles não trabalham, eles não fiam, né? Mas eles crescem, eles propiciam tudo isso. Então Jesus tinha algum outro linguagem completamente diferente. Contaminava as pessoas. O reino do céu, semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. Olha que coisa importante. Toda a qualidade de peixe. É por isso que nós sempre falamos no centro espírita, nós não podemos desistir de ninguém. Às vezes dá vontade, não dá? Mas a gente não pode desistir. Não é? É a nossa missão. Não é? Então, quando Jesus ficou um tempinho ali com João Batista, e aí ele começou a voltar lá de baixo do Rio Jordão até Nazaré, a pé. Passou por Jericó, chegou em Belém. Quando ele chegou em Belém, ele parou para descansar. É óbvio que ele chegou em Jericó, descansava, chegou em Belém, descansava. E assim foi. Quando ele chegou em Jerusalém, ele parou para descansar na frente do templo de Jerusalém. É óbvio que o sacerdote Hanan, que foi o juiz de Jesus, viu aquele palestino ali, aquele nazareno, pela barba, já reconhecia, Nazareno, e já perguntou: Galileu, que fazes na cidade? Jesus respondeu: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino dos céus. Vocês imaginam aquela empáfia daquele juiz, daquele religioso, que talvez era um dos mais poderosos, se não o mais poderoso daquela época, ouvir isso de um Galileu, né? E que pensas que tu venha a ser isso? É obra do coração dos homens, obra divina em tuas mãos. Aí já começou a humilhar Jesus. Quem você pensa que você é? E Jesus foi respondendo. E ele falou assim: você tem algum príncipe, algum rei que está te auxiliando? Porque ele já imaginou que era uma revolução. E Jesus disse que não. Você tem meus companheiros, né, hão de chegar de todos os lugares. E aí ele fala assim: sim, os ignorantes e os tolos, imaginando assim, que serão enganados por você. E Jesus fica bravo. Jesus se exalta. Sacerdote: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o de sentimento. Nenhum cinzel. Cinzel é aquele que a gente usa para esculpir mármore, né? Nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Ou seja, então, ali Jesus já teve, olha como Deus pensou em tudo. Jesus já teve o primeiro contato com aquele que seria o seu juiz. E é óbvio que com a mediunidade de Jesus, ele sabia com quem estava lidando. Ele sabia. Não é? Ele sabia que aquele ia ser
que seria o seu Judas, né? Então deve ter sido muito difícil para ele encontrar vamos imaginar, um inimigo. Assim, né? Bom, Jesus seguiu, foi subindo até Nazaré, né? Passou em Nazaré, passou em Caná e foi até Cafarnaum, onde tinha ali o Tiberíades, o lago de Tiberíades, que é menor que a Baía de Guanabara, mas para eles era praticamente um mar ali, né? E encontrou Simão e André, filhos de Jonas, né? E aí já perguntou para eles eram irmãos, quereis ser meus discípulos? E eles responderam que sim. Jesus continuou andando, foi para Cafarnaum e encontrou Levi. Quem que é Levi? Mateus. O que está fazendo Mateus? Recolhe os impostos do povo, devidos a Herodes. Ou seja, ele era o cobrador de impostos. Queres vir comigo recolher os bens do céu? Sim, estou pronto. Então Mateus, mesmo sendo um cobrador de impostos, ele identificou a figura de Jesus, porque tudo foi preparado em reencarnações anteriores, no plano espiritual. Né? No outro dia, Jesus continuou andando e encontrou os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E também fez a mesma pergunta. Né? Então, que eles aceitavam seguir Jesus. Eram irmãos também. Certo? E Jesus foi angariando os seus apóstolos. Se nós analisarmos os apóstolos, a gente percebe que Pedro, André e Filipe nasceram em Betsaída, de onde vinham também Tiago, maior, e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, menor, eles eram irmãos. Eles eram irmãos. Então, não foi um catado geral. Foi tudo preparado. Eles eram irmãos e eles conviveram com Jesus. Porque a mãe, Cleófas, né, era parente da Maria. Então eles conviveram com Jesus, se davam muito bem. Conheciam Jesus. Né? Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta. E Bartolomeu nasceram numa família laboriosa de Caná, da Galileia. Então também ali tudo próximo. Simão, que era o Zelote, né? A gente falou do Zelote, né? Aqueles que eram mais radicais, que não deixaram a terra de Caná para dedicar-se à pescaria. E aí nós encontramos Judas. Judas destoava um pouco desse conceito, porque nasceu Iscariotes, por isso Judas Iscariotes, que nasceu Iscariotes, né? E se consagrava ao pequeno comércio, ou seja, era comerciante. Ali já começou a trabalhar com dinheiro. Né? Então, o primeiro encontro foi na casa de Pedro. Vocês imaginam o primeiro encontro de Jesus com os apóstolos? Podia ter um celularzinho ali para filmar, né? Alguma coisa, né? Não tem uma foto, não tem nada, gente. Só tem os quadros que foram pintados, né? Com as narrativas, com as descrições, né? Mas foi lá. Jesus, quase todos eram analfabetos. Com exceção de Mateus, que era o cobrador de impostos, Judas não era, né? Judas, Tiago, Pedro e João, que davam uma arranhada. O resto não sabia nem ler nem escrever. Judas era o mais letrado. Então, como ele é mais letrado, mais hábil em administração, colocaram ele como tesoureiro dos apóstolos. Aí começou o problema. Né? Muito bem. E o grupo tinha tudo, gente, tudo para fracassar. Imagina, um bando de analfabeto querendo enfrentar o Império Romano, querendo enfrentar os religiosos daquela época, que eram totalmente extremistas, eram duros, né, vios, com aqueles que não seguiam o Torá, que não seguiam as leis, né? Então, tinha tudo para fracassar, tudo, né? Mas foram em frente. Muito bem. Agora sim, quais foram as primeiras instruções de Jesus? Não tomareis o caminho largo. Alguém já ouviu falar da porta larga? Alguém já ouviu? Não mudou nada. Não penetrareis no centro de discussões estéreis. O que a gente fala?
Não percam tempo com discussões que não levam a nada. Em discussões que não nos engrandeçam. Tá certo? Não vamos perder tempo com isso. Busquem ovelhas perdidas. O que a gente ouve na casa espírita? Que nós temos que buscar as ovelhas, os nossos irmãos que estão perdidos. Como disseram os espíritos para nós uma vez lá no centro: saiam dos mosteiros, saiam dos seminários. O povo está lá fora necessitado. Não adianta ficar Senhor, 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 Senhor. Nós temos que fazer alguma coisa. Tá certo? Trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar. Ou seja, auxiliar o nosso semelhante. Nós ouvimos isso todo dia nas palestras, nos livros, todo dia. Não mudou nada. Não exibais ouro ou prata, ou seja, supérfluo. Isso é difícil, né? A gente gosta do reloginho, né? Tipo, isso aí também não vamos exagerar também, né? Então, mas não podemos ficar mostrando, lustrando ouro e prata, né? Em qualquer cidade ou aldeia, busquem quem deseja os bens do céu. É verdade. Nós não saímos na rua catando pessoas. Nós estamos lá para auxiliar. Aquele que pede ajuda, a gente vai e auxilia. Não faz isso? Não deu nada. Quando penetrar em uma casa, saudai-a com amor. Entre com amor na casa. Não é? Entra com amor. Deseja as suas bênçãos. Dê as suas bênçãos para casa. E se ninguém te receber, o que a gente fala? Ó, tira o pó, vai embora, mas não deseje mal. Não é? Não deseje mal. Dia virá em que haverá menos rigor para os grandes pecadores do que para os que procuram a Deus, com lábios de falsa crença. Eu acho que nós temos muitos exemplos hoje, né? Em 2024. Usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus. Né? Então são os falsos profetas, que a gente identifica com muita facilidade. Tá certo? Não mudou nada. Né? É por essa razão que eu vos envio como ovelhas ao antro dos lobos. Bom, nessa hora eu acho que os dois apóstolos já saíram, né? E aí, já sabia que era sacrifício. Só um apóstolo não foi sacrificado. Só um. Quem? João Evangelista. Só ele não foi sacrificado. Morreu de velhice. Os outros foram todos decapitados, enforcados, crucificados, queimados, foi de tudo. Só um. Então já sabiam que ia ser muito difícil. Sereis entregues aos tribunais dos homens e sereis açoitados. Aí então o pessoal falou: Jesus, eu vou pensar. Já pensou, gente? A gente ia falar isso, mas eu posso pensar? Amanhã eu volto. Que horas que eu vou? A gente se encontra, né? A gente já ia dar um jeitinho de dar a volta. Né? Não tenham cuidado com o que falar. Ou seja, ao invés de falar, cuidado, que vocês falam, não, pode falar. Imagina, naquela época, era morte certa. Não é? O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai e os filhos. E aconteceu. Na história cristã, quando a gente analisa Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo de Tarso, ele era o quê? Ele era um fariseu, né? que se transformou o quê? Se transformou praticamente num apóstolo. Nem conheceu, não teve contato com Jesus. Não é? E o pai dele, o que fez? Expulsou. Quando ele se tornou cristão, ele foi expulso, foi expurgado da família. O pai só não mandou matar porque era filho. Então aconteceu muito isso. Quando, pois, for perseguido em uma cidade, vai para outra. Eu mudei, tá, gente? Estava em São Paulo, agora estou mudando. Não sei se por isso. Se tendes de sofrer, considerai que também vim até como testemunha. Ou seja, Jesus quis falar assim: se até eu que sou o Messias, em outras palavras, se até eu que sou o Messias, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, você, perseguido, imagina vocês. Aí o resto foi embora.
Ele deve ter ficado sozinho. Aí viram que ia ser difícil, tinha que ter muita fé. Trabalhar pelo reino de Deus e não ter mais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. E a gente vai ver muitos exemplos de coisas, né? Muitos exemplos. Nenhum passarinho cai dos seus ninhos sem a vontade do Pai. A gente já não ouviu isso? Nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade. Não é? Não mudou, olha, não mudou nada. E por fim, empregai-vos no amor ao Evangelho. O que a gente faz? Toda semana estuda o Evangelho, discute o Evangelho, aprende com o Evangelho, olha de uma outra maneira. Então, não mudou absolutamente nada do que Jesus falou. Aqui não dá para ver, gente, está um pouquinho ruim, mas são os milagres. Eu não vou falar dos milagres, senão a gente não sai daqui hoje. Então, o Wikipédia fala em 37, a Bíblia Sagrada em 40, o blog, não sei das quantas, do Caminho, 33. Então, ou seja, tem uma certa divergência. Não dá para ver ali, mas tem 3 colunas aqui que falam do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Lucas e João. E para quem é que foi Marcos e Lucas? Foram apóstolos? Não. Mas escreveram o Evangelho. Quem era Marcos? Marcos, ele era como um braço direito do quê? Do apóstolo Pedro. Então ele conviveu tanto com Pedro que ele absorveu todo aquele conhecimento e transformou no Evangelho. E Lucas? Lucas era quem? Um seguidor de Paulo de Tarso. Quem viu aquele filme no cinema, né, sabe que tinha Lucas lá no filme, né? E era o seguidor de quem? De Paulo de Tarso. Então eles tiveram, imagina, um absorveu com Pedro, o outro com Paulo. Imagina o conhecimento que eles absorveram. E também teve Mateus e teve João. Tá? E todos eles falam nos seus evangelhos dos milagres de Jesus. E tem muitos milagres, né? O da multiplicação dos peixes, né? Caminhando sobre a água, não é? Tem as bodas de Caná, tem a ressurreição do Lázaro, né? Então tem muitos milagres. A gente não vai ficar falando aqui, isso aqui não vai dar tempo. Agora, o que foi mais importante que Jesus falou? Até Gandhi, Mahatma Gandhi, Mohandas Karachandran, que é o nome dele, falou: se perdessem todos os livros, né, escritos pela humanidade, se a gente perdesse tudo e a gente guardasse só o Sermão da Montanha, teria valido a pena. Mohandas Karachandran Gandhi falou assim: eu amo Jesus. Os cristãos leram a Bíblia toda e não entenderam. Eu li apenas o Sermão da Montanha e entendi e amo Jesus. Por quê? Ele fala: bem-aventurados aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, e bem-aventurados que são misericordiosos. Então, nessas 5 frases, nós conseguimos fazer um resumo de todos os ensinamentos de Jesus. Por isso que esse capítulo 5 é tão grande. E a gente fica lá e fala, e refala, e estuda, e reestuda, porque aqui está todo o conceito de Jesus. Passa. Aqueles que são aflitos nessa encarnação, que estão resgatando as dívidas, máculas do passado. Os que são pobres de espírito porque são caridosos, são humildes, entenderam o que é humildade. Os que são puros de coração porque não querem o mal, nem dos inimigos, não querem o mal de ninguém. Os mansos e pacíficos, que não querem briga com ninguém, que não causam discórdia. Não é? São aquelas pessoas que são doces. Não é? Como o Chico falava, quem viu o Chico falar,
Ele era doce. A voz dele era doce. Tinha um perfume assim, que contaminava, gente. Chico falando. E os misericordiosos, né? Que tem misericórdia. Naquele momento, principalmente aqueles que são vingativos, pessoas duras de coração, né? Que tem a oportunidade de falar e pise. Na primeira oportunidade, não é isso. Nós temos que ter misericórdia das pessoas. Mesmo daqueles que nos perseguiram, nos maltrataram. Vai? E as mulheres? As mulheres, como. Aqui eu estou vendo mais homens, tá? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Pelo menos 5 homens. Lá no Flamengo João de Deus, eu falei que vamos mudar o nome do centro. Vai chamar Maria João de Deus. Porque os homens lá, tudo frouxo. Sumiu tudo. Na hora H, some tudo. Então, quem é que estava do lado de Jesus no pé da cruz? Maria, sua mãe, Joana de Cusa, Maria de Magdala, a mãe de Dimas, aquele ladrão, que foi com quem Jesus falou, e o jovem, bem jovem, João. O resto, fugiu. Na hora principal. Então as mulheres, naquela época, não valiam nada. E Jesus sempre deu muita atenção para a mulher. Né? Sempre deu muita atenção. Era mais para o árabe. Quais são as 3 coisas mais importantes para o árabe? Primeiro, o camelo. Segundo, o camelo. Terceiro, o camelo. Então, ficava muito difícil. Então Jesus sempre deu atenção, né? para as mulheres. Naquele momento em que quiseram apedrejar a mulher, e os palestinos, os fariseus, tentaram provocar Jesus, dizendo que ela era adúltera, e eles perguntando para Jesus se deviam apedrejar ela ou não. Então, Jesus, o que ele falou? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, o que Jesus ficou fazendo? Enquanto ele falou isso, todo mundo ficou olhando para o outro. E aí, o que Jesus pegou? Uma varinha e começou a escrever no chão. E vocês já perceberam que quando alguém está lendo do seu lado, o que a gente faz? A gente presta atenção. É automático. Então, aquele povo começou a olhar. E dependendo de quem olhava, Jesus escrevia assim: ladrão. E aquele se identificava como ladrão. Ia embora. Jogava a pedra e ia embora. Aí o outro. Adúltero. Aqueles que eram adultos, leram aquilo, foram embora. Daqui a pouco, todos foram embora. Todos foram embora. E aí ele perguntou para a mulher adulta: cadê os homens que te condenavam? Eu não sei, Senhor. Eles se foram. Bom, se eles se foram, se ninguém te condena, eu também não te condeno. Então, vá e não peques mais. Ou seja, até para esse pecado que era mortal para os judeus, Jesus foi misericordioso. Tá certo? Joana de Cusa, que depois reencarnou como Clara de Assis, que depois reencarnou como Joana Inês de la Cruz, e depois como Joana Angélica de Jesus. E a nossa Joana, que nós conhecemos, Joana de Anjos, que nós conhecemos. Tá certo? Então, desde aquela época, ela pertencia à alta sociedade de Cafarnaum. O marido dela, ele era um intendente, como se fosse um responsável, né? Sei lá, secretário, alguma coisa assim. Então, ela adorava Jesus, ela se converteu, mas ele odiava Jesus. Ele não podia, ele trabalhava com os romanos, então ele odiava Jesus. E ela foi procurar Jesus para perguntar: o que eu faço? Porque eu quero seguir o Senhor e eu sou casada com Ele. Então Jesus respondeu para ela, né? Vai, filha, ser fiel. Ou seja, ele não queria causar mais um problema. Depois, com perseguições políticas, tudo isso, o marido da Joana acabou desencarnando. E ela adotou o cristianismo, foi presa, né? E no ano 68, quando as perseguições cristãs eram intensas,
ela se viu amarrada no Coliseu, num poste, onde seria queimada viva, como uma criança. E a criança desesperada falava para ela: mãe, repudia Jesus. Não vês que nós perdemos? Abjura por mim, sou seu filho. E ela não abjurou e os dois morreram abraçados, queimados. E quem era essa criança? O Sr. Nilson. O Sr. Nilson só conseguiu resgatar isso mais de 2 mil anos. O Divaldo Pereira Franco dizia que o Sr. Nilson não conseguia aceitar-se em Jesus. Porque há mais de 2 mil anos ele tinha esse problema, essa raiva que ele teve naquele momento. Mas ele conseguiu se libertar desse karma na vida dele e aceitar Jesus antes de desencarnar. Então levou 2 mil anos para conseguir se livrar desse problema. Certo? E a outra mulher muito importante é a Maria de Magdala, né, que depois reencarnou como Teresa d'Ávila, Madre Teresa d'Ávila e Madre Teresa de Calcutá. Tá certo? Que era uma prostituta, né, uma mulher que vendia o corpo. Naquela época não tinha grandes problemas, né? Vendia, ela tinha uma casa muito suntuosa, sempre ligada a romanos muito poderosos, né? Mas ela amava Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela amava Jesus. Mas ela não amava como a gente ama um homem ou uma mulher. Ela amava com bondade no coração. Ela amava o Espírito, né? Ela sonhava com Jesus, né? Então, quando ela foi procurar Jesus, né? Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro, né? Eu sou filha do pecado. E Jesus fala para ela: Maria, levanta os olhos para o céu, regozija ao caminho, porque escutaste as boas novas. Estava dizendo que ela tinha que ir cuidar dos pequeninos. Ela falou assim: mas eu sou estéril, porque eu já me destruí. Mas ela não entendia que pequeninos eram eles. Não é? E ficou ao lado de Jesus. Era ela que estava lá no cemitério, né? Quando Jesus se materializou e ela viu pela primeira. Foi para ela, né? Só que os homens, vocês imaginam, os apóstolos não davam muita bola para ela. Uma ex-prostituta, mulher, nunca ia dar bola para ela. Então, quando Jesus desencarnou, foi muito difícil para Maria Magdalena, porque ela ficou sem rumo. Para onde que ela ia? Ela falava com o apóstolo para ver se seguia um para ir pregar, não queria. Falou com outro apóstolo, não queria. Ela ficou sozinha. Até que ela encontrou um grupo de leprosos. E esses leprosos estavam vindo de muito longe para procurar Jesus. Só que Jesus já tinha sido crucificado. Então ela foi falar, como ela conviveu com Jesus, ela foi falar de Jesus para esses leprosos. E eles ficaram encantados, que ninguém falava com o leproso. Ela foi falar. E convivendo com esses leprosos, ela acabou adquirindo o quê? A lepra. Só que antes de eu morrer, ela falou assim: eu quero me despedir de Maria, eu quero me despedir de João. E ela tentou ir até lá, até onde Maria e João estavam. E ela chegou praticamente morta. E quando ela desencarnou, ela logo viu Jesus que veio buscá-la. Olha, Jesus veio buscá-la. E disse para ela: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então todos têm oportunidade, todos têm, até o último momento, todos têm oportunidade, né? Na última ceia, Jesus com os apóstolos, né? Chega naquele momento crucial que ele fala que, em verdade, um de vós outros há de me trair. Os apóstolos falaram: isso é absurdo, quem que vai trair Jesus? Né? Quem vai trair, né? Então, bebei, e aí diz: tomai e comei, este é o meu corpo, ou seja, é o pão, dividindo o pão. Ou seja, está dizendo para a gente que nós temos que dividir o pão, né? Bebei, porque esse é meu sangue, dentro do Novo Testamento, ou seja, a nossa mortificação é engolir os ensinamentos de Jesus, né? A nossa transformação, né? E aí, Pedro fala: não é possível, né? Não é possível que alguém vai te trair aqui, né? E ele fala assim que, te afirmo, falando para Pedro, né?
que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado 3 vezes. E aí Pedro fica horrorizado. E aí acontece o que todo mundo já sabe, né? A oração no ouro, o beijo de Judas, que deve ter sido muito difícil para Jesus, porque sabia que era ele o traidor. E ele não entregou, sabia, né? O julgamento no Sinédrio, o reencontro com Hanã. Depois ele vai para os fariseus. Era sábado, não podiam. Era sábado não, era sábado não, gente. Era Páscoa, não podiam fazer um julgamento oficial, então jogaram o problema para quem? Para Pilatos. Eu jogo o problema para Pilatos, Pilatos condena mesmo na Páscoa, porque ele é romano, e a gente acaba com o problema, né? E esse é Páscoa, né? Então, Pilatos pergunta para ele, né, se tu és rei, e ele diz que o meu reino não pertence a esse mundo. E aí, quando Pilatos coloca Barrabás, né? Barrabás é irmão de Simão, o Zelote. Olha a coincidência. Era um Zelote também. Lutava para libertar a Palestina. Coloca Barrabás e eles acabam escolhendo. Até hoje não se sabe se eles falavam de Jesus, Yoshua, ou se falavam de Barrabás, que era Bar Jonas, alguma coisa assim. Era muito parecido os nomes. A língua era muito pobre naquela época. Eles podem ter escolhido Jesus e entenderam Barrabás. Mas aconteceu o que aconteceu e Jesus foi para o Calvário. Jesus foi. Essa é a última. Jesus foi para o Calvário, né? Teve a Via Crucis, somente mulheres o acompanharam, nós homens estávamos escondidos, né? Estávamos escondidos. Chega o momento da crucificação, né? Quando Dimas, que era aquele ladrão crucificado ao lado de Jesus, que Maria já conhecia Dimas. Porque uma vez Maria foi num poço pegar água, daqueles poços de Nazaré, e ouviu uma conversa falando, nossa, vocês ouviram falar que Dimas é um ladrão, ele roubou a funda de tal pessoa, ele é um ladrão. E a mãe estava lá pegando água. Então a Maria ficou muito compadecida com aquilo, né? E ela se lembrou desse momento de Dimas. E Dimas disse, Senhor, quando entrares no reino do céu, não se esqueça de mim. E Jesus não se esqueceu. Jesus não se esquece de ninguém. Não é? Depois nós tivemos Longinos. Por que Longinos? Porque Longinos era um centurião que não chegava bem. E se não chegasse bem, não podia ser centurião. Então ele usava lanças. As lanças. Então o nome era Longinos. E ele não chegava. Quando ele espetou Jesus aqui, aquele sangue se espalhou, caiu no olho dele e o curou instantaneamente. Longinos foi curado instantaneamente. Se tornou cristão, foi pego, capturado, arrancaram-lhe a língua, a faca, e ele não abjurou Jesus. E vocês devem conhecer São Longuinho. São Longuinho. Longinos. Quem de nós teria coragem de ter a língua decepada, a frio, não abjurar? Quem de nós teria coragem de ser queimado vivo, não abjurar? É difícil. Como se diz na doutrina espírita, ser espírita não é para qualquer um. Ser espírita é para quem aguenta. Porque não é difícil. Tem responsabilidade. Então depois teve um momento da ressurreição, quando Maria de Magdala foi passar os olhos em Jesus, viu que estava vazio, depois voltou, encontrou com Jesus e ele falou, não me toques. Por quê? Porque ele tinha ido lá no Vale do Suicida, atrás de quem? De Judas. Foi lá no Vale do Suicida para tentar consolar Judas. Judas levou mais de 400 anos
para se livrar da culpa de ter entregue Jesus. E ele só se livrou quando ele reencarnou na França, como Joana d'Arc, e foi queimado vivo. Joana foi queimada viva e não abjurou. Olha quanto tempo para se livrar daquela culpa. Jesus tinha ido lá do Vale do Suicídio. Por isso que Jesus levou um tempo para aparecer. Por quê? Morreu na sexta, né? E apareceu no domingo, porque ele foi para o Vale do Suicídio. Não me toques. Porque ele estava carregado de energia negativa. Se ela tocasse ele, podia ser fulminado. Ele precisava se livrar daquela energia materializada. Não é? E aí ela vai e fala para os apóstolos: ninguém, tem uma mulher ex-prostituta, quem que vai acreditar nela? Não é? Até que Jesus chega lá e fala, Tomé continua não acreditando, né? São Tomé, né? Me toca, Tomé. Porque uma materialização, a gente consegue ter toque, sentir temperatura, sudorese, tudo. A materialização. Eu nunca vi. Mas quem já viu, por exemplo, de volta, quem já viu, nos informou isso. Tá certo? E por fim, o que Jesus nos pediu? De toda essa história que a gente contou. Ele não pediu para ninguém subir o Monte Everest. 8.000 quilômetros de oxigênio, essa semana eu estava vendo lá. E passar mal, e dar um trabalho. Quase mata os resgatistas. Então, Jesus não pediu. Em nenhum momento sobe o Monte Everest. Não pediu nada disso. Também não pediu para fazer 100 km de maratona. Nada disso. Para ir a pé até Aparecida, no acostamento para ser atropelado. Gente, eu tinha um funcionário na Peugeot Citroën, eu trabalhei durante quase 24 anos na Peugeot Citroën. Eu tive um funcionário, quando eu estava na produção montagem, responsável pela produção, um menino de 22, 23 anos, no máximo. 22 anos ele tinha. O filhinho teve um problema de coração. Ia fazer uma operação. Muito arriscada. Ele prometeu que se fosse tudo bem, ele ia a pé lá de São Paulo até Aparecida. O que aconteceu? Ele morreu atropelado. Não cai nenhuma folha de uma árvore sem vontade dele. Mas, poxa vida. Também não vamos exagerar. Teve há pouco tempo atrás um de Resende aqui que morreu atropelado lá em Guaratinguetá, não morreu numa ponte lá, que agora tem até um acostamento, não tinha nada. Não tem como passar uma ponte daquela sem ser atropelado. Então, Jesus pediu alguma coisa disso pra gente? Não. Pediu que a gente trabalhasse até exaustão. Eu fui 4 vezes para UTI, gente. Workaholic convicto. 4 vezes, já era conhecido já. Quase que eu pego uma carteirinha lá na audição. Todo mundo chegava, o senhor quer tudo bem? Eu falei, o que é? Não sei entender. Quando você veio desacordado, você já entendeu. Por quê? Serviu para alguma coisa? Não. Então ele não pediu para a gente morrer de trabalhar. Não é? Ele só pediu 2 coisas. Muito simples. A primeira, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo e perdoai os vossos inimigos, que é o mais difícil. Perdoar os vossos inimigos não é levar para casa e dar beijinho, mas é não nos vingar, porque nós identificamos nossos inimigos, sabemos o que é isso. É não prejudicar, porque numa próxima encarnação, quem sabe nós conseguimos livrar desse cara. Tá certo? Então, é muito difícil falar de Jesus. Precisa de, talvez, uma pós-graduação, não sei, muitos anos estudando, né? Teologia, não sei. Já tem isso, né? Já tem universidade espírita, né? É muito difícil. Mas, como disse Mahatma Gandhi, Jesus pediu muito pouco, se escreveu muito sobre ele e não entendemos. E continuamos não entendendo, continuamos errando, e ele continua nos dando oportunidade. Assim como aquele jovem que chegou para ele e disse: Jesus, eu fui um bom filho, tratei bem meus pais, tenho muito dinheiro, agora eu quero te seguir, o que eu faço? Vai, doa tudo e me segue. E ele falou assim: mas hoje, agora? Não, mas agora eu não posso. Agora eu não posso.
Porque vai ter uma corrida de bigas, sabe aquela corrida de bigas, porque nem no filme Ben-Hur, né? E eu vou ganhar dos romanos. Eu comprei um par de cavalos árabes, corcéis. Eu vou ganhar, eu vou humilhar esses romanos. E depois que eu humilhar os romanos, aí eu largo tudo, dou tudo e desfilo. Não, tem que ser agora. Só se for agora. Aí ele se lembrou que tinha uma festa de preparação da corrida, saiu, largou Jesus ali, né? E Jesus ficou vendo navios. Durante a corrida, o que aconteceu? A biga dele bateu numa pedra, quebrou, tombou, ele caiu, a biga de trás veio, passou, abriu a barriga dele. E ele com as vísceras de fora, nos momentos finais, no respiro final. Quem que aparece para ele? Jesus. Vem, que ainda vai ter. É por isso que até o nosso último suspiro, o último dedinho que a gente mexer, ainda nós temos tempo de nos modificar moral, espiritualmente. Muito obrigado, gente, pela paciência. Desculpa a apresentação, que era, acho que o meu computador está meio antiguinho, ficou meio ruim. Tá bom? Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos para enxergar vai ver, vai ver. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força
ser fácil falar de Jesus, né? Mas acho que a gente conseguiu captar bastante coisa, né? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, por essa oportunidade, pelos ensinamentos da noite de hoje, para que nós possamos, então, seguir a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que veio aqui à terra nos ensinar o amor. E é tudo que nós temos que fazer: amar o próximo como a si mesmo, perdoar os nossos inimigos. Linda mensagem, que nós sejamos capazes de seguir. Obrigada, irmã Esperança. Obrigada a toda a espiritualidade amiga que estão conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja, graças a Deus. Nós vamos agora para a nossa segunda parte, que é o passe. Os que desejarem tomar o passe individual permaneçam nos seus lugares. Os que já se sentirem